Algumas pessoas não creem na divindade do Espírito Santo. Acreditam até que o Espírito Santo é uma força ativa, é um poder, mas não uma pessoa. Mas a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é divino e é uma pessoa e faz parte da Trindade. Um Deus subsistente em 3 pessoas. O Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová. Nós vamos provar isso. No livro de Atos, no capítulo 5, versículo 3, Pedro diz a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? No versículo seguinte, ele diz: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, escreveu isso aqui, dizendo que tanto faz mentir ao Espírito Santo como mentir a Deus. Então ele igualou o Espírito Santo a Deus. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em nome das 3 pessoas divinas, ou seja, em nome do Pai, Jeová, do Filho, Jeová, e do Espírito Santo, Jeová. Ou seja, mais claramente, em nome do Pai, uma pessoa, em nome do Filho, outra pessoa, e em nome do Espírito Santo, uma pessoa. Ele não iria mandar batizar em nome do Pai uma pessoa, do Filho uma pessoa e do Espírito Santo uma coisa, ou seja, uma força ativa, uma energia, não. Ele mandou batizar em nome dos 3. No Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 16, 17, fala da divindade do Espírito Santo nas palavras do Senhor Jesus. Diz ele: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus não iria mandar ou falar num Consolador que não fosse da mesma substância dele. Esta palavra outro Consolador significa dizer outro da mesma espécie, da mesma divindade, da mesma substância. A igreja não está sendo dirigida por uma coisa, por uma força ativa, não. Está sendo dirigida por Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O que eu estou falando aqui pode ser comprovado em qualquer versão da Bíblia. Você que tem uma versão diferente em que você acredita, acompanhe e veja o que eu estou dizendo. 1 aos Coríntios 3, versículo 16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Logo, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E ao mesmo tempo diz que nós somos santuário de Deus, igualando o Espírito Santo a Deus. E mais o seguinte, uma força ativa, uma energia não fala. Se fala, é pessoa. E a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo convence do pecado e fala. Está em Atos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Foi aquele caso da conversão do eunuco no deserto. Em Atos 13, versículo 2, está escrito: e servindo eles
ou seja, os profetas e mestres, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo atuando na igreja primitiva, comissionando pessoas, dirigindo, exortando e aconselhando e fazendo recomendações. Separa Barnabé e Saulo porque eu tenho uma missão para eles. Aqui é uma pessoa falando, administrando, aconselhando. Em Mateus 22, versículo 29, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas têm um conhecimento errôneo da pessoa do Espírito Santo, ou porque desconhecem a Bíblia, são ignorantes da palavra de Deus, ou porque receberam um ensino completamente fora da verdade bíblica. Em João 16, Jesus diz: quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, o Consolador prometido, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente uma pessoa pode trazer esse convencimento. Somente uma pessoa pode falar. Não é uma pessoa como nós conhecemos de corpo, que tem um corpo físico, não. Deus também é uma pessoa e não tem corpo físico. Então está aí esse ensino que será muito útil para a sua vida doravante, para que você saiba que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é uma pessoa divina, porque ele fala, ele dirige e ele está em nós. E a Bíblia diz que tanto faz mentir ao Espírito Santo como mentir a Deus. E Jesus mandou batizar em nome do Pai uma pessoa, do Filho uma pessoa e do Espírito Santo uma pessoa. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.